De volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você que está em Patinga, no Vale do Aço. Pois é, turma que está em Governador Valadares, região leste de Minas. Você que está acompanhando o nosso programa agora em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Muito bom ter você aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você também, claro, que está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, youtube.com/canal Viver Brasil. Aí o detalhe, se você chegou agora, perdeu aí uma parte do programa, você pode ir lá no YouTube acessar esse programa e acompanhar todo ele na íntegra. Inclusive, a gente gosta demais que você compartilhe com outras pessoas. A gente está aqui com o Bernardo Lage, advogado trabalhista. Estamos falando aqui hoje sobre os direitos, no agro. E aí, parece básico, mas como se fosse básico do básico, beabá. Quais são as atribuições mesmo do empregador quando ele contrata uma pessoa para trabalhar na sua fazenda, trabalhar na sua produção? Primeiro de tudo, Fabiano, a gente tem que adequar a lei, né? Então, ele tem que assinar a carteira daquele trabalhador imediatamente, né? Ele pode devolvê-la em até 48 horas e arcar com todas os encargos trabalhistas, né? O pagamento de salário no prazo correto, todos os recolhimentos previdenciários, férias, 13º, FGTS, enfim, todos os direitos trabalhistas em si, eles têm que ser respeitados. E principalmente também adequar as questões de norma de saúde e segurança do trabalho, que esse é um ponto muito especial, né, na questão do agronegócio, porque, infelizmente, acidentes de trabalho ocorrem com grande frequência, né, no ambiente. E qual que é o procedimento para que empregador e empregado estejam ali, de certa forma, amparados no que diz respeito à lei? Não precisa constar, porque a CLT já consta isso, né? Mas qual que é a observância aí nesse caso? Existe a norma regulamentadora 31, que ela faz exigências específicas de normas de saúde e segurança do trabalho no trabalho rural. Né? Então, fornecimento de equipamentos de proteção individual, né? Treinamentos específicos, enfim, ela tem uma vasta exigência, né, com relação a essas questões de normas de saúde e segurança do trabalho. Pois é, e aí a gente pensa aqui, né, detalhe, a gente pode até fazer um programa especial depois aqui no AgroB falando sobre os acidentes de trabalho, né, trazer alguém da CIPAT, falar alguma coisa dos acidentes, como é que tem sido a prevenção, uma pauta que me surge agora para a gente poder discutir, porque os acidentes de trabalho, eles são recorrentes em qualquer profissão, mas quando você está no campo, dependendo da máquina que você está utilizando, hoje com novas tecnologias, temos hoje operadores de drone, né, no campo, quer dizer, a gente tem aberturas, enquanto mais cresce, os riscos também aumentam, né? Por isso que é muito importante, Fabiano, que todos os empregadores eles tenham os seus programas de saúde e segurança do trabalho atualizados, né? Ali você consegue verificar todos os riscos e prevenir os riscos. E lembrando, você falou da CIPA, né? A CIPA do trabalho rural, ela existe também para aqueles empregadores com mais de 20 empregados. Então é importantíssimo também a formalização de uma CIPA, né? Todos os programas de saúde e segurança do trabalho estando atualizados, o fornecimento de equipamentos de proteção individual e o respeito a todas as demais normas que estão ali na NR 31, que é específica para o trabalho rural. Pois é, e uma coisa interessante, né, você até me mandou um texto, né, de uns tópicos assim que eu achei interessante, você coloca uma coisa que é legal, né? É melhor prevenir mesmo, né? Porque o custo é alto, né? Sem você dúvida fica sem o trabalhador, você tem né, os encargos ali da questão toda, ou seja, é ruim para todo mundo um acidente de trabalho, ninguém ganha, né, com isso. Um acidente de trabalho é péssimo para o trabalhador e para a família dele, obviamente. Em primeiro lugar, diga-se de passagem. Em primeiro lugar. E depois, financeiramente, para o empresário, pode ser uma coisa incalculável, né? A depender do acidente, você pode pagar indenizações, às vezes até vitalícias, né? Você pode ter que arcar com indenizações por dano moral, às vezes dano material,
né? Enfim, e sem contar também o prejuízo, às vezes, no próprio maquinário e, a depender do que ocorrer, às vezes um prejuízo até na própria safra, enfim, né? A gente não tem como avaliar assim, mas prejuízos eles podem ser incalculáveis. Então, por isso, é muito importante o empresário se adequar às políticas de saúde e segurança do trabalho, porque é obrigação do empregador manter um ambiente de trabalho saudável e seguro. Uhum. E aí a gente fala muito, né, do que o empregador tem que prestar atenção, do que o empregador tem que buscar fazer, mas o empregado também ele tem que entrar numa empresa, entrar numa fazenda, tendo uma ciência de que ele tem deveres e muitos deveres a serem cumpridos. Certamente, né? Fabiano. Da mesma forma que é obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção individual, fornecer treinamentos específicos, colocar isso no seu regulamento interno, obrigando, né, aos seus funcionários de seguirem as normas de saúde e segurança do trabalho, também é obrigação do empregador de seguir, né? E se de fato ele não seguir essas orientações, ele tem que ser punido. Porque às vezes o empresário ele tem que punir o trabalhador, às vezes pelo não uso do equipamento de proteção individual ou pelo uso equivocado, protegendo o trabalhador dele mesmo. Ok. Porque é muito comum, às vezes, no trabalho rural, o trabalhador, não preciso disso, não preciso daquilo. E, às vezes, o equipamento de proteção individual poderia ter salvado. A gente está falando, às vezes, de um capacete, a gente está falando, às vezes, de uma proteção para olhos, né, uma proteção para mãos, para pé, enfim, para uma infinidade de equipamentos de proteção. Às vezes, a gente fala de produtos químicos, então, máscaras especificamente. Então, assim, a saúde do trabalhador ela é importantíssima e ele tem que ter consciência disso e obedecer às normas de saúde e segurança do trabalho também, assim como o empregador tem o direito de exigi-las. Uhum. E aí, essa questão da carga horária de trabalho, né? A gente tem aí as famosas 44 horas semanais, que é o tempo cheio de trabalho. Você tem aí o meio horário, que é de 25, 30 horas, tem até 20 horas também, né? Dependendo do contrato. E ele é todo baseado, doutor, assim como na cidade, no campo, ele também é baseado no salário mínimo e aí, dependendo das convenções, aí tem o piso de cada categoria? Exatamente. Regra geral é o salário mínimo que tem que ser observado, mas tem que ser respeitadas as convenções e acordos coletivos da categoria e da região. Né? Às vezes ali, para determinada cargo, para determinada atividade, tem o salário específico que ele deve ser respeitado. Mas apesar do trabalhador rural ele ter todos os direitos do trabalhador urbano, nós temos algumas diferenças, como por exemplo o adicional noturno. O adicional noturno, por exemplo, do trabalhador rural, ele é diferente do adicional noturno do trabalhador urbano, que seria de 25%, e para as atividades de pecuária, de 4 da manhã até... É de 8 horas da noite até as 4 da manhã na pecuária, e na lavoura ele é de 21 até 5 horas da manhã. Então há uma pequena diferença com relação... E na cidade é a partir de 22, não é isso? Isso. A hora noturna até às 6. E tem a questão da hora ficta também, né? Que é 52 minutos e agora me falou, acho que 35... Quebradinho, É um né? quebradinho. Um quebradinho de leve para saber. Então, assim, aí você tem lá as 44 horas semanais e, gente, já que a gente se propôs a falar do direito aqui do trabalho, do campo, e eu acho que a gente está conseguindo dar um despertar para todas as áreas, uma coisa que acontece, por exemplo, no campo, agora talvez não, mas uma empresa mais organizada, já uma empresa maior, talvez não, que é o ponto, né? Bater o ponto ou não. O trabalhador rural, ele tem que bater ponto, assim como o trabalhador urbano? Eu recomendo fortemente que seja, sim, controlada a jornada, inclusive quando não tiver a exigência legal de fazê-lo.
né? Eu acho que é uma segurança para todas as partes, tanto para o trabalhador, que vai saber de fato quantas horas trabalhou e recebeu, quanto para o empregador, que se eventualmente for acionado na justiça com uma cobrança de horas extras que seja indevida, que a gente vê e acontece, infelizmente, na justiça, ele tem ali a forma de se defender, né? Com prova documental, ele pode de fato fazer uma prova testemunhal, mas a prova documental ela é sim muito importante, inclusive quando ele não tiver a obrigação legal de registrar a jornada. Eu recomendo sempre para que seja de fato feita. Aí nesse caso, quando ele não tem a obrigação, ele pega lá um papel que seja e começa a anotar. Como é que você... Não, quando ele não tem a obrigação legal de registrar a jornada, simplesmente não registra. Né? Ah, tá. Não, mas ele então não registra. Agora, por exemplo, você tem lá o cartão de ponto lá, né? Será que tem cartão de ponto ainda? Agora tá tudo moderno, né? Você coloca o dedo lá e tudo mais. Mas tinha um cartãozinho, eu lembro que nos primeiros empregos ficava lá na fila esperando para bater o cartão, né? Não é tão usual mais, né? Hoje em dia a gente tem no dedinho, mecanismos muito modernos que são mais seguros, né? Mas a pessoa que vai lá bater o ponto e tudo mais, de certa forma, aquele ponto de papel antigo, com hora de entrada, uma assinatura ali, também vale, né? Vale sim. Sendo fidedigno, né? Respeitando ali de fato os horários específicos, ele sim é válido. Obviamente o empregador não pode exigir um trabalho a maior e o registro de ponto de forma errada. O registro de ponto ele tem que ser feito da forma correta para retratar a realidade. Doutor, eu nem vou te perguntar se isso acontece, porque isso aí com certeza é tema aí de muitas audiências aí, porque realmente, infelizmente, tem um mau empreendedor, né? Que às vezes faz essa prática, bate o ponto aqui, continua trabalhando e tudo mais, mas o que a gente sabe está fora da lei. Eu acho que com esse programa a gente fez um despertar aqui para a gente destacar o quanto que é importante empreender, produzir, levar para frente o agro, mas principalmente está dentro da lei. Muito obrigado, viu, doutor, pela presença aqui no programa hoje, para a gente poder falar desse assunto tão legal. Espero que seja a primeira de várias. Eu que agradeço, Fabiano. Estarei sempre à disposição, sempre que precisar, pode contar comigo. E a gente vai ficando por aqui, então, só terminando aqui, o Bernardo Lage, advogado trabalhista, esteve aqui com a gente, fazendo esse papo muito legal sobre o direito no agro. A gente volta numa próxima edição. Valeu!